Olá, meus amigos, eu estou aqui no SESC com o diretor regional do SESC Rio Grande do Sul, meu querido amigo Everton Dallavec. Tudo bom, Everton? Seja muito bem-vindo, um prazer enorme estar te recebendo aí, Rogério, em mais uma atividade do SESC, um prazer enorme. Satisfação é nossa, mais uma vez, poder estar aqui nessa casa e num momento muito importante, não é? Porque o programa Mesa Brasil do SESC, que tem 10 anos, teve uma parceria importante, além dos outros parceiros que já tem em um número grande também, não é? É verdade, Rogério, é importante, inicialmente quero te agradecer aí pelo apoio, pela parceria. O Mesa Brasil é uma rede de relacionamentos, uma rede muito forte de parcerias e que fazem com que nós possamos desenvolver um projeto que visa a educação, que visa, num primeiro momento, a parte assistencial, e entidades como hoje, a adesão do grupo Walmart, né, do Walmart nessa atividade, nós acreditamos que vai agregar e vai desenvolver ainda mais a nossa atividade, não só em Porto Alegre, mas em todos os 5 unidades no estado que o SESC está atualmente, agregando aí na doação de alimentos e tudo isso. Agora, sempre é interessante destacar que o Mesa Brasil, ele está aí com 10 anos de atividades aqui no Rio Grande do Sul. Começamos por Porto Alegre, hoje nós temos mais 5 pontos no estado, no interior do estado. Para o ano que vem aí a gente está propondo aí mais um ponto, que é na cidade de Ijuí, então distribuindo aí pelo estado aí essa atividade, e é um programa que ele busca o alimento nos doadores, né, e entrega em entidades. Esse é o primeiro conceito dele. Ele não entrega alimento para a pessoa física, ele entrega somente para entidades que elas vão manipular esse alimento na própria instituição, seja aí instituições desde que atendem crianças, jovens, adultos, pessoal da terceira idade, então os mais diversos. E ele tem, claro, tem essa parte assistencial no primeiro momento da entrega do alimento, mas ele tem um viés educativo muito forte. As pessoas que desenvolvem, que estão integradas nesse programa, obrigatoriamente, para poder receber os alimentos, elas têm que se desenvolver através de cursos do SESC, cursos do SENAC, o desenvolvimento, a geração de renda, tudo isso passa por essa atividade. Então essa é a característica deste programa. E ele vem crescendo. Nesse ano aqui a nossa proposta, aí até o Walmart deve nos ajudar ainda mais, né? Mas a nossa proposta antes do Walmart era de chegar a 2.500.000 quilos de alimentos aqui no Rio Grande do Sul, buscar e entregar. Nós estamos muito firmes em cima desse número, e com o Walmart com certeza nós vamos conseguir ampliar ainda mais. Então, até em função do número de lojas, está entrando agora 12 inicialmente, com crescimento aí em seguida em número maior de lojas. Então tem um trabalho muito forte, e isso vai consolidar esse programa. E essa relação com a Walmart, que a gente dissesse muito bem, é um programa que tem vários parceiros. Nós temos aí parceiros de doação de transporte, nós temos aí cooperativas de carregadores, nós temos postos de combustível. Então, é uma rede em benefício do próximo, de ajudar. E as entidades, elas que doam, como é o caso do Walmart, essa doação desse alimento é um alimento que muitas vezes ele está no limite da comercialização. Eles não são produtos vencidos. Na verdade, nós estamos chegando assim, um produto... Nem resto de produtos, é importante que se diga isso. Isso, é verdade. Nós temos assim, os produtos que podem ser doados, os que estão próximos à data de validade. Então, tipo 2 ou 3 dias, vamos dar um exemplo, tipo um iogurte. Quando chega, ele vai ter que sair da gôndola, e ele vai ter que ser, na verdade, destruído, então vai ser desperdiçado. O que acontece? Como nós temos uma logística muito forte, uma logística preparada para isso, com as instituições aptas a receber, nós trabalhamos com agilidade para que esse produto ainda possa ser consumido ainda na validade. Temos outros doadores, né? O próprio programa, na verdade, o Programa Familiar de Produção de Alimentos, também junto com a Conab, também tem doação desses alimentos, muitos programas, muitos projetos, aproveitamento de alimentos muito em cima da parte de hortifrutigranjeiros, né? Que são grandes doadores também nos mercados, os hortos e tudo isso. Então, temos condições aí de ampliar, e nós temos toda uma equipe por trás que faz com que esse projeto aconteça. Nós temos aí nutricionistas em todas as bases, nós temos nutricionistas full-time, durante todo o período, para ensinar, para desenvolver novas receitas, novas potencialidades. Nós temos assistentes sociais também que trabalham junto às instituições. A equipe que arrecada o alimento também são colaboradores do SESC, porque o motorista do caminhão e o ajudante, eles têm que ter todo um procedimento para que isso aconteça. Afinal de contas, está entrando dentro do espaço de terceiros, então é responsabilidade do SESC. Então tem toda uma equipe envolvida para prestar esse serviço com
no caso do SESC é um serviço social, ele presta para a comunidade como um todo. Mas é uma logística da parceria, podemos dizer assim, extraordinária, né? É fundamental. Nós temos uma frota grande de caminhões também, mas também nós temos muitas doações, também nós usamos parceiros. Nós temos várias entidades, porque Porto Alegre tem muitas centrais de distribuição que acontecem aqui em Porto Alegre, centros de distribuição, e que abastecem os supermercados, hipermercados e tudo isso. Então, muitas doações são feitas aqui em Porto Alegre, a gente consegue abastecer não só aqui em Porto Alegre, mas também em vários pontos do interior. Tem alguns casos de doações também que muitas vezes que a gente acaba distribuindo no Brasil. Porque nós temos tão grande a doação que tu acaba trabalhando em Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, assim como tem doações grandes de algum tipo de produto lá, que talvez para aproveitar esse produto é distribuído também aqui para o Rio Grande do Sul, essa troca também é feita muito grande. Esses dias também um exemplo, a própria Receita lá de Rio Grande, apreensão de peixe, apreensão de carne, né? E isso aí é doado para o SESC, e não necessariamente a gente vai consumir só lá em Rio Grande. Com os nossos caminhões, nossa logística, a gente consegue distribuir para todo o estado. Então está todo montado para que tenha uma linha, um programa, um roteiro, né? Então está muito bem montado em cima disso na colheita urbana. Essa é a diferença de um banco de alimentos. O Mesa Brasil ele é baseado nesse formato, que é realmente trabalhar toda essa logística. A expertise está na logística. Nós estamos com toda a equipe, nós não vamos buscar e depositar em algum lugar para depois distribuir. Sim. Nós já estamos aqui trabalhando, nós trabalhamos de forma planejada e de forma organizada para que no momento da doação nós já sabemos quais entidades que necessitam desse tipo de produto e nós vamos pegar o menor tempo possível, o menor local para que esse alimento chegue ao ponto. Já dá agilidade para isso tudo. Para o processo, sem precisar descarregar num ponto e depois carregar de novo. Nosso pessoal vai buscar lá no fornecedor, lá no doador, e já vai fazer a logística e vai entregar, distribuir nas entidades. Então são caminhões menores que já fazem isso. E isso tudo, como eu disse, fez com que nós, no ano passado, nós chegamos a 2.300.000 quilos. Esse é o número de alimentos que foram entregues. Então, um número considerável, pensando nessa linha, né, que realmente de reduzir o desperdício, de dar condições de conscientização das pessoas, né, para o aproveitamento. Tem muitas coisas na parte do Mesa Brasil, através da parte das nutricionistas, da parte de gastronomia. O Senac nos ajuda muito em cima disso, também com o aproveitamento de alimentos. Não necessariamente só a gente tem que buscar fazer com que, daqui a pouco, a folha da beterraba, ensinar como é que se usa, a casca da banana, como é que se usa, né? Tantos alimentos que muitas vezes tu acaba desperdiçando e são ainda alimentos que podem ser aproveitados com nutrientes. Com alto valor nutritivo, porque nós desperdiçamos muito disso, não é? Mas para quem é carente, talvez tenha até um ganho nisso. E eu vou te dizer assim, carente, nós também no dia a dia a gente vai ver que tem muita coisa que a gente pode fazer e aproveitando. E essa é a conscientização do desperdício. A gente está trabalhando com entidades carentes, mas esse alimento também, na mesma lógica, a gente pode trabalhar no dia a dia e usar perfeitamente nesse dia a dia. Te dar um exemplo de um doador nosso que é a Japesca, que nós inclusive fomos agraciados com o Top Cidadania da BRH, que o que aconteceu com o Japesca? O Japesca tem o pescado, né, o peixe, e eles tiravam os filés e sobrava o quê? Sobrava a espinha com carne, e isso era descartado. Só que esse valor que era descartado tem um valor nutricional enorme. O que nós criamos junto com nutricionistas e todo mundo? Nós moemos tudo isso, criamos conservas e essas conservas eram distribuídas para as entidades com alto poder nutritivo, né, de complementação. E que tu podia guardar, inclusive não precisava consumir no momento, podia consumir ao longo do ano. Então, tu está reduzindo aí o lixo, aproveitando um alimento que era muito saudável, com muito nutriente. Então, tu acaba fazendo com que as coisas aconteçam. Então, é um projeto muito interessante. E por que não dizer, né, o próprio Mesa Brasil, ele tem, hoje em dia a gente fala tanto em sustentabilidade, né? E a sustentabilidade, ele está dentro dos 3 tripés da sustentabilidade. Nós temos aí, num programa que nem o Mesa Brasil, nós temos aí a parte social, a partir do momento nós estamos trabalhando, né, com as pessoas, trabalhando em inclusão, trabalhando em geração de renda, aí entra a parte econômica e também a parte socioambiental. Porque muitos desses alimentos também podem estar indo para lixões, para uma coisa ou outra, né? Daqui a pouco no desperdício e tudo isso. E ambientalmente a gente está reduzindo lá também a geração. Então é um programa que nem o Mesa Brasil, ele é altamente sustentável e que trabalha com a doação,
com ajudar o próximo e fazer com que eles possam mudar as suas condições através do desenvolvimento e treinamento, mas também nesse momento de necessidade também tem um alimento com a sua complementação. É isso que trabalha o Mesa Brasil e tem feito a diferença em tantas e tantas pessoas aí no nosso dia a dia. Sem dúvida alguma. Agora, tirando esse caráter social, o que realmente me impressiona nesse programa vamos dizer assim, o caráter administrativo, dessa logística. Aliás, o SESC, quando a gente fala em logística, pela capilaridade que tem, não é? A gente observa, seja nos eventos esportivos, mesmo na parte da assistência para os seus associados, essa logística é uma constante dentro da entidade. Olha, Rogério, é interessante isso. A gente aqui tem uma diversidade muito grande, né? Na nossa equipe, ela é uma equipe, na verdade, multifuncional, vamos dizer assim. Nós não temos mais um, mais o outro profissional, nós temos aqui um somatório de esforços, né? A gente, quando entra aqui, nós trabalhamos, independente da profissão que a gente escolheu, nós trabalhamos em prol do serviço social, desenvolvimento, ajudando a qualidade de vida das pessoas. Então, nós temos um trabalho muito forte nessa linha. Tem horas que nós estamos falando sobre esporte, tem horas nós estamos falando sobre saúde, daqui a pouco nós estamos falando sobre turismo, daqui a pouco nós estamos falando sobre a parte de assistencial. Então, há uma diversidade muito grande. E isso faz com que o nosso dia a dia ele não tenha rotina. Nós aqui, então, assim, o volume é enorme, o número de unidades que nós temos também, a gente cresceu muito, né? Nós estamos aí com 44 unidades no estado. Nesse ano nós inauguramos 2 unidades, né? Nós inauguramos aí o Sesc Viamão, agora há pouco, Frederico Westphalen também. Estamos construindo mais uma aqui em Canoas. Tem unidades que estão sendo aprimoradas, como é o caso de Carazinho e Camaquã, que eram locadas e vão estar melhorando as condições, inclusive com construção de teatro nessas 2 cidades. Temos aí vários outros projetos em andamento, estamos aí com o projeto para São Leopoldo, começando um projeto, estamos trabalhando aí na duplicação de um hotel, nós temos 3 hotéis hoje no estado, aqui em Porto Alegre, um em Torres e um em Gramado, e na programação aí a gente está começando o projeto para duplicar o hotel de Gramado. Tem unidades móveis entrando, no mês passado entrou uma nova unidade nossa, que é a Recrearte, a primeira do estado, também está fazendo um piloto aqui na região metropolitana, que trabalha a parte de recreação, mas também a de cultura, junto aos municípios, procurando aproximar ainda mais. Unidades móveis também está chegando uma nova de saúde preventiva, que vem com mamografia, que vem com doenças crônico-neurodegenerativa, cuidado, né, com doenças crônico-neurodegenerativas, oftalmologia, ecografia, então uma carreta completa que também vai desenvolver o estado, é uma segunda unidade nossa. Está chegando uma 5ª unidade que chama Odontocesc, que são consultórios odontológicos. Então, o que não falta é frente, né? A gente tem buscado, e aí tu falaste sobre o esporte, que é interessante, a gente desenvolveu o esporte é uma das atividades que mais nos ajuda no desenvolvimento da abrangência. Nós entendemos aqui no SESC, dentro do nosso plano de trabalho, na linha estratégica, congrega, desenvolve e faz com que nós possamos chegar. Hoje nós temos no SESC, dentro da nossa linha estratégica, chegar aos 497 municípios com no mínimo 3 atividades. E o esporte é um que nos ajuda muito, porque não necessariamente nós precisamos ter campos, temos ginásio e tudo isso. Eu posso usar espaços de parceiros, otimizando inclusive esses equipamentos, que muitas vezes podem estar ociosos e tudo isso, mas a gente aproveita isso. Eu posso usar ginásios municipais, particulares, nós podemos usar praças, nós podemos fazer N atividades. E essas atividades acontecem em espaços que não é do SESC, mas o SESC organiza, o SESC promove, sejam competições saudáveis e tudo isso, e competições que acontecem de uma maneira geral, não é, Rogério, que também é uma metodologia nossa, que nós criamos nichos de ações regionais. E a partir do momento dessas etapas regionais, nós criamos também alguns eventos que são concentradores. E cada regional vão para algum local para desenvolver a atividade final. Então, e tudo como esporte amador. Profissional nós não trabalhamos. Nós trabalhamos instigar as pessoas à prática da atividade física. Então, nós conseguimos trabalhar movimentamos a região, nessas etapas, e depois nós levamos para uma cidade. Vou dar um exemplo. Circuito Verão Gaúcho de Esportes. Acontece durante os meses de dezembro, janeiro e fevereiro nas cidades do interior, em todo o estado do Rio Grande do Sul, e a final
acontece em Torres, né? E aí a gente lota Torres, um fim de semana depois do veraneio, a gente ainda lota Torres com atividades. Então o pessoal acaba conseguindo fazer o quê? Faz o esporte, trabalha a integração, trabalha o turismo, trabalha aí o lazer, tem uma atividade cultural normalmente, então a gente consegue integrar através do esporte várias das nossas atividades. As pessoas vão conhecer o hotel do Sesc lá em Torres e tudo isso, então é um exemplo. Outros, o próprio os Jogos Masters e Sênios, também acontece etapas regionais e a final acontece em Erechim. Jogos comerciários acontecem em todo o estado e a final vem a Porto Alegre. Né? Circuito de corridas acontece em todo o estado e a final acontece aqui em Porto Alegre. Triatlon, que acontece é só uma etapa, que é uma etapa nacional que acontece em Tramandaí. Então, nós conseguimos dessa forma mobilizar muita gente, e mobilizar através do esporte, que é uma das coisas que a gente trabalha muito forte dentro do Sesc. Ainda mais hoje em dia, né? Porque a gente tem atividade para todas as idades, mas também tem um público que está entrando, que é um público, vamos dizer assim, começa das crianças até os jovens, os adolescentes, chegando à idade adulta. Hoje em dia tem uma característica muito forte das pessoas cada vez mais ficarem internalizadas, ficarem fechadas dentro de casa, ou jogando videogame. Muitas vezes tu vai pegar o dentro do computador e aí tu vai falar com os amigos, tu fala como tu tem uma DSL, alguma coisa, tu fala pelo computador, né, essas coisas, então afasta. Já o Sesc é uma outra linha. Nós trabalhamos o inverso, trabalhamos para que as pessoas estejam mais próximas. Nós estamos compartilhando, vamos chamar assim, nós estamos compartilhando o que é bom, que é estar com as pessoas, criar novas amizades, a partir dessa criação de novas amizades, aí, novas opções de vida e tudo isso. Então, tem uma relação que o Sesc é muito forte, desde 1946 trabalha isso muito forte, e essa relação criou muitas amizades, muitos casamentos, e as pessoas lembram, quando fala de Sesc, até hoje eu nunca vi nesses 17 anos que eu tenho de Sesc, 10 na direção, mas assim, nunca vi ninguém que eu falei que quando falava de Sesc não remetia para alguma coisa do passado, de algum momento positivo. E eu acho que essa é a nossa função. Nós trabalhamos para a felicidade das pessoas e para criar momentos que vão ficar marcados. E aí tu lembra assim, eu ia na colônia de férias, no Sesc, aí tinha um campeonato, conheci minha esposa, casei minha esposa, né? Então, sempre remete para um lado positivo. Eu jogo futebol, eu faço isso, vou nas viagens, né, do Sesc. Então, sempre o lado positivo. E isso é muito bom para todos nós. E sempre congregando as pessoas, né? Isso que você usou a expressão muito feliz, né? É sempre um aspecto positivo que o Sesc traz lembrança, né? Sempre tem um aspecto positivo. E a gente falou do esporte, claro que o esporte é cultura, mas, né, tem a cultura direta, vamos dizer assim, que é a questão das artes, a questão da biblioteca Sesc, né? Que você faz um roteiro também. Não, tem muita coisa, né, Amaral? A gente vai dizer assim, o nosso dia a dia aqui ele é muito diversificado, né? A gente, no dia a dia, daqui a pouco tu está falando de saúde, está trabalhando com médicos, enfermeiros, né, odontólogos. Aí um pouco tu vai para o esporte, é professor de educação física. Daqui a pouco tu está falando de educação infantil, é com pedagogos. Aí um pouco turismólogos no turismo, né? Então é muito interessante. A cultura também, claro, a cultura acaba passando por todas as manifestações culturais. O Sesc tem trabalhado muito forte em cima disso. Nós estamos trabalhando para ser promotores culturais e a promoção passa por 3 pontos também. A promoção passa por, vamos dizer assim, dar condições de acesso às pessoas, dar condições de circulação, então é promover e dar condição de circulação, né, numa maneira geral, e a diversidade. A diversidade de todas as manifestações. Então, nós temos um trabalho muito forte em cima disso, na promover a cultura. Claro que formação de plateia é importante, mas mais importante também é criar um ambiente propício para que cada vez mais pessoas participem e façam a economia girar através da cultura. Então, a cultura é também uma das atividades do Sesc que nos propicia chegar aos 497 municípios. Porque não necessariamente só com os próprios equipamentos do Sesc, hoje o Sesc tem 8 teatros no estado, vários centros para demonstrar a parte de música, a parte também de artes plásticas e tudo isso. Então nós temos vários espaços. Agora estamos também ampliando, né, Rogério? Nós estamos construindo mais 4 teatros, vão para 12, mas os nossos espaços físicos não são limitadores, porque a gente desenvolve extra prédio. A gente usa espaços de terceiros, teatros próprios, privados ou públicos. Nós usamos o teatro de rua, nós temos a
apresentações em praças, tem tudo isso, né? Tem uma unidade móvel também que entrou agora há pouco, que é o Recrearte também, que é uma unidade com um palco que vai até a comunidade e aí tu consegue fazer apresentações. Então a cultura propicia isso. E a cultura, através da cultura, a gente consegue aproximar e desenvolver as pessoas. Ela inclui. E isso faz parte do SESC. E dentro das nossas apresentações, claro, o SESC tem isso como princípio, né? As atividades, o acesso passa inclusive pelo valor do ingresso. Nós temos uma taxa, não é um ingresso, independente do nível da nossa apresentação, seja na cênica, seja na música, para o comerciário, que é o nosso beneficiário principal, é R$5. Então, dar acesso. Muitas companhias acabam surgindo e acabam passando pelo Estado conosco. E a formação de plateia, com certeza, ela tem ampliado com o passar do tempo. As pessoas começam a fazer a cultura, o teatro, a música, passa a fazer parte cada vez mais da vida das pessoas. E isso é importante, isso é uma mudança cultural. E sempre tem eventos, eu até anotei aqui, né? 10º concurso de fotografia com foco bem apropriado, fotografia com foco na sustentabilidade e meio ambiente. 4º Festival Internacional de Música em Pelotas, né? Arte Sesc, e por aí vai. Tu vê que a gente tenta, de uma maneira geral, atender a todas as manifestações, né? Seja na parte de artes cênicas, a parte de música, literatura, então tem atividade para tudo. A própria fotografia é interessante. Tu vê que a própria sustentabilidade desse ano tem muito a ver com o Mesa também, né? O Mesa, outros projetos como os nossos de Envolva-se, outras ações sociais que nós temos, então o que não falta é atividade. E aí tem o comerciário, tem o amador, né? Tem toda essa parte de realmente clicar um pouco mais. A fotografia, ela é muito interessante para expressar, mostrar um outro ângulo em relação à nossa visão do dia a dia. E os vencedores, eles passam por um roteiro do Estado também, mostrando essas fotografias desse concurso, são muito bonitas. E falasse também do Festival Internacional de Música, o 4º Festival Internacional de Música vai acontecer em Pelotas, em janeiro. Ele é um evento que, na verdade, faz com que Pelotas viva a música, essa música clássica, a música que ela vai desenvolvendo em vários espaços de Pelotas. Hoje acaba desenvolvendo o quê? Nós temos muitas, na verdade, aulas, é isso que funciona o festival, e os alunos e os professores acabam se apresentando durante todo o dia em vários pontos da cidade. Apresentam em ônibus, em bairros, lá na Praia do Laranjal, dentro do Teatro Guarani, fora nas praças e tudo isso. Então, Pelotas vive a cultura. E nós temos aí, são 18 países, porque é um festival internacional de música, 18 países que estão participando, vão participar desse festival. Então tem uma gama enorme, com pessoas que são exponenciais no mundo. Inclusive muitos já saíram daqui, que participaram da parte de qualificação e tudo isso lá, e que conseguiram bolsa no exterior, para se aprimorar, para desenvolver. Então, grandes possibilidades. E a gente consegue, então, desenvolver, consegue trabalhar a apresentação para as pessoas, porque é totalmente gratuito durante todo o período, em todos os locais, e a Pelotas acaba movimentando. Então, a gente acaba movimentando a economia, né? O comércio, que é que nos mantém também. Então, atividades como essa nos ajuda muito no desenvolvimento. E também, assim, nós tivemos aqui já nesse ano aí o Festival Palco Giratório, que é de cênicas também, que foi um belíssimo, superou todas as nossas expectativas aqui em Porto Alegre, está entre os 2 maiores de Porto Alegre, então a gente está aí trabalhando, né, com Porto Alegre Cena e o próprio Palco Giratório. Nós temos o Festival de Música aqui lá de Pelotas, Internacional de Música, e estamos criando um novo. Nós estamos criando um novo aí para o próximo ano, tem novidade, a gente não para, né? A gente tem que estar sempre aprimorando. A gente vai criar um novo festival também internacional aqui para Porto Alegre, e esse ano a gente vai deixar, mas assim, é na linha da cultura. Mas a gente então está desenvolvendo, está com grandes parcerias aí para buscar para outubro do ano que vem, que vai ser lá no Sesc Campestre, aqui em Porto Alegre. Então, também na área cultural. A gente só vai deixar aí os detalhes, né? Deixar um gostinho que a gente não para. Novidade a gente sempre tem, a gente tem que estar sempre correndo atrás e não deixar cair na rotina. Então, aqui, como diz assim como para nós, que somos colaboradores aqui do Sesc, nós não temos rotina, o que a gente também não quer deixar é que as nossas atividades se transformem em rotina. Então, o encantamento, a criação, a criatividade,
atividade, novas frentes sempre tem que acontecer. E aí vem realmente o nosso trabalho, aí a parceria, o apoio, sempre estar aptos e com os olhos abertos para as oportunidades. Ou seja, então o Sesc Campestre não vai ser só a Copa do Mundo o ano que vem, depois da Copa do Mundo vai ter também uma novidade. Boa, essa tá certíssimo. Nós estamos trabalhando lá no Campestre adaptando a quadra, o campo de esportes lá, né, para padrão FIFA, que é um centro oficial de treinamento, e foi uma das nossas necessidades. A gente era para ter sido em março esse novo evento, mas em função da Copa a gente deixou para o segundo semestre, para deixar passar, porque a gente vai precisar usar o campo também, tudo isso, mas estamos qualificando muito lá o campo, não vai ficar com padrão FIFA, a gente está melhorando também as arquibancadas, as condições do próprio parque, vai qualificar em função da Copa do Mundo, e que vai estar, assim que passar a Copa, vai estar disponível também para os nossos comerciários, para a nossa comunidade aqui em Porto Alegre, num espaço maravilhoso de 24 hectares, bem dizer no centro de Porto Alegre, estamos aí a 12 minutos do centro de Porto Alegre, que as pessoas podem aproveitar não só os campos, mas também as piscinas, a academia, o hotel, os próprios ginásios. Então, o que não falta é atividade. E que as pessoas, talvez até vai oportunizar ainda mais através da Copa do Mundo, que conheçam um pouco mais o nosso Sesc Campestre. E os detalhes desse festival lá de outubro do ano que vem, quando é que vamos ficar sabendo? Olha, Eu falei festival, não sei se é mais ou menos... O nome ainda não está fechado, mas assim, ele está nos finalmente, a gente está com apoio também do governo francês, com algumas atividades aí, né, e nós aí mais próximo ao final do ano, até porque a gente quer desenvolver, esse trabalho também ele precisa ter um ano e pouco para poder fazer com que as companhias que vêm para cá, internacionais, possam se programar. E vai continuar me perguntando, daqui a pouco eu vou dizer o que é, né? Está bom, está certo, a tua parte está certíssima. Mas vai ser muito interessante e eu acho que vai realmente agregar para a nossa atividade aqui. Eu fico pensando assim, companhia francesa, né, num espaço amplo tal. Daqui a pouco é parecido a alguma coisa com o Cirque du Soleil, um festival, alguma coisa dessa natureza. Olha, tu também na tua... É nesse sentido, o Cirque du Soleil é muito... o Cirque du Soleil, ele é muito show, ele não é uma apresentação maior. Agora, tem a ver com a cultura e tem a ver com o espaço, com o verde, com algo novo, com novas propostas, que a gente possa atender os 3 pilares que eu te falei. Dar acesso às pessoas, formação de plateia, dar condições de circulação, e aqui a gente está agregando mais uma, criar um ambiente, inclusive contínuo, de aprimoramento e desenvolvimento, que possa realmente, essas pessoas possam se desenvolver nesta arte e que a gente possa continuar aí, virar um centro, né, um desenvolvimento. Então tem coisa boa e vou te dizer assim, a minha expectativa é grande e a gente está trabalhando muito forte em cima disso, vai ser muito importante para Porto Alegre, que a gente vem recebendo, né, dentro de Porto Alegre, cada vez mais eventos, né, e eu acho que isso, assim como a Copa do Mundo vai agregar muito na parte do nosso turismo e na economia, eventos como esse com certeza vão nos desenvolver, vão fazer com que mais pessoas conheçam e também a gente possa aprimorar essa relação no desenvolvimento. Então, oportunidades existem e nós temos que abraçar e fazer com que elas realmente sejam executadas e aconteçam. E nós estamos muito engajados e fortes no princípio de fazer mais essa atividade aqui em Porto Alegre. Muito bem. É o Sesc, ou um pouco do Sesc, porque o Sesc é muito grande, o Sesc é muito mais. Everton Dalla Vecchia, diretor regional do Sesc no Rio Grande do Sul, um grande abraço, prazer mais uma vez em falar contigo e tu nos receber aqui nessa casa. Muito obrigado, Rogério, um abraço a todos os telespectadores, obrigado pelo apoio, e como tu disseste, a gente aqui nesses minutos que a gente falou, a gente tentou dar uma passada, mas é enorme o número de atividades, são mais de 84 milhões que a gente vai desenvolver nesse ano aqui no Estado. Hoje nós estamos aí passando de 1.600 colaboradores que estão diretos, né, que acabam desenvolvendo todas essas atividades. Então é importante que o pessoal que está nos assistindo, é importante que, se não conhece, apesar dessa, vamos dizer assim, essa passada, é uma passada rápida pelos produtos, mas entre no site, conheça um pouco mais, é www.sesc-rs.com.br e veja um pouco mais das atividades. São 26 produtos, os mais diversos, que estão aí presentes em todo o estado. Muito obrigado e um forte abraço. Um abraço, obrigado.